calmo, misterioso, introspectivo. E se cada escolha que você fez na vida tivesse criado uma nova versão do mundo, uma nova linha do tempo, onde tudo aconteceu de forma diferente? E se existissem bilhões dessas realidades e você só tem acesso a uma, sem saber o que perdeu em todas as outras? Você já pensou que talvez a dor emocional não seja só química cerebral? E se existir algo invisível, uma entidade que se alimenta da sua tristeza e que sussurra pensamentos escuros apenas para se nutrir de você? Talvez, quando você sente que algo está errado, é porque está mesmo, só que você aprendeu a ignorar. Imagine se o tempo for apenas um truque da sua mente para organizar os eventos do caos. Nada acontece antes ou depois, tudo acontece agora. Mas sua consciência inventou o passado para suportar a loucura de viver em um fluxo eterno e simultâneo. E se seus dias dos sonhos forem, na verdade, memórias de vidas passadas? Quando você corre em lugares que nunca viu, ama pessoas que não conhece, ou morre de formas que nunca aconteceram? E se isso tudo for real, mas esquecido? Você já teve a sensação de que já viveu aquele momento antes, o chamado déjà vu? E se ele for uma falha de programação, um glitch na repetição infinita do seu destino? Algo que deveria estar apagado, mas escapou do controle. E se a linguagem for a prisão definitiva? Desde pequeno você aprende a dar nomes para tudo, mas ao nomear, você limita. E se existirem sentimentos que você não sabe sentir porque não aprendeu a nomear? Pensamentos impossíveis, aprisionados por vocabulários pequenos. E se o universo tiver consciência? Não uma divindade no céu, mas o próprio espaço, o próprio tempo, como um ser vivo. E tudo o que você faz é registrado, observado e sentido por ele. Você seria como uma célula no corpo de algo muito maior e muito mais impessoal. Imagine que em um futuro distante, a humanidade cria uma simulação perfeita da história. Cada pessoa, cada guerra, cada pensamento, recriado em código. E se essa simulação já estiver acontecendo, e você estiver preso nela, acreditando ser real? E se o medo da morte for um instinto implantado para evitar que você descubra o que há do outro lado? E se morrer, na verdade, for despertar, mas todo o seu sistema foi programado para resistir, para manter você cego? Você já ouviu seu nome ser chamado quando não havia ninguém? Já sentiu que alguém te olhava quando estava sozinho? E se forem ecos de outras realidades, colidindo brevemente com a sua? A linha entre os mundos não é tão firme quanto parece. Imagine que existe um número finito de pensamentos, e você agora está pensando algo que já foi pensado por bilhões antes de você. Ninguém é original. Toda a sua dor, seus medos, suas dúvidas já foram vividos, repetidos e descartados. E se todo ser humano estivesse apenas sonhando o mesmo sonho, mas de perspectivas diferentes? E se o universo for apenas um grande cérebro sonhando com si mesmo? Se você morresse agora, o mundo acabaria. Não para os outros, mas para você. Sua realidade, suas memórias, sua percepção. Você nunca veria o que vem depois. O universo só existe enquanto você o observa. Você já chorou sem saber por quê? Sentiu um vazio profundo, sem explicação. E se forem memórias antigas, de outra vida, de outra existência, tentando emergir? Dores que não são suas, mas que ainda vivem em você. E se todo anjo da guarda for, na verdade, você mesmo, vindo do futuro, tentando mudar pequenas coisas no presente para evitar um destino pior? Sinais, coincidências, pressentimentos, todos plantados por você, sem que perceba. Você já percebeu que, às vezes, os piores momentos da sua vida são seguidos de mudanças gigantescas?
Talvez o sofrimento não seja um erro, mas um mecanismo. Algo que precisa ser sentido para abrir portais internos. E se a dor for um mestre disfarçado? E se existirem palavras que, quando ditas em voz alta, mudam a realidade? Símbolos tão antigos que carregam o poder da criação. Palavras esquecidas, por segurança. Talvez seja por isso que, mesmo sem entender, algumas frases te causam arrepios. Imagine que cada objeto da sua casa tem memória, que a sua cama lembra dos seus pesadelos, que o espelho grava todos os olhares de medo, que a sua porta conhece todos os que já entraram e nunca mais saíram. E se em algum lugar do mundo existe uma biblioteca com todos os pensamentos que você já teve, inclusive os que você reprimiu. Uma sala infinita onde cada página é uma parte da sua mente. E quando você sonha, é lá que você vai. E se você já morreu várias vezes, mas nunca percebeu? Porque sempre que você morre, sua consciência salta para uma realidade paralela onde você quase morreu, mas sobreviveu. E por isso, às vezes, você acorda com a sensação de que algo mudou, mas não sabe o quê. E se o som do silêncio for, na verdade, o eco do universo te observando? E se o barulho que você ouve quando tudo está calado for o som do infinito respirando sobre você? Essas ideias não são verdades, são portas. Algumas você pode ignorar, outras você já abriu e não consegue mais fechar. Quando os pensamentos voltarem esta noite, você vai lembrar. E vai entender que nem todo silêncio é paz.